Ele estava solitário, mas não teve medo. Elias fez uma oração, e Deus respondeu com chamas. Ele clamou por justiça, e os deuses falsos permaneceram mudos. Era uma nação que havia esquecido de Deus, mergulhada em pecado e idolatria. O nome deste homem era Elias, o profeta corajoso que enfrentou reis, desafiou o mal e se manteve firme, quando quase todos haviam sucumbido. Ele ousou desafiar 450 profetas de Baal, no confronto no Monte Carmelo, e o fogo do céu caiu, consumindo o sacrifício e provando o poder do verdadeiro Deus. Mas a maior revelação não veio nas chamas. Veio num sussurro suave e poderoso, um momento de intimidade divina que lembrou a Elias que Deus não fala apenas no espetacular, mas também no silêncio da alma. E Elias, aquele homem extraordinário, nunca conheceu a morte. Foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Essa não é apenas uma história antiga. É um convite e um chamado para levantarmos a voz, falarmos a verdade e sermos instrumentos de mudança nos nossos dias. Essa é a história de Elias. Elijah, os filmes. Naqueles tempos sombrios, quando os reis de Israel faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e o povo abandonava os mandamentos para seguir caminhos vazios, surgiu um homem que mudaria o curso da história. Elias, o tisbita, apareceu como que do nada. Sem genealogia conhecida, sem preparação formal, apenas um homem comum, cheio do Espírito de Deus. Seu nome já dizia tudo: meu Deus é o Senhor. Ele veio de Gileade, uma terra árida e rochosa, e trouxe à nação uma mensagem que incomodava o povo, trazendo arrependimento, mudança e volta ao verdadeiro Deus. Suas palavras eram duras, sua missão perigosa, e sua vida longe de fácil. Mesmo assim, ele foi a voz de Deus em meio a uma terra corrupta. Naquela época, Acabe era rei de Israel, governando desde Samaria, e casou-se com Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Sob sua influência perversa, o povo mergulhou fundo na idolatria. Jezabel introduziu a adoração a Baal e Astarote, construiu altares e bosques sagrados, promovendo práticas abomináveis diante do Senhor. Foi nesse cenário de decadência moral e espiritual que Elias surgiu, não como um herói esperado, mas como mensageiro inesperado de um Deus que ainda não havia terminado com seu povo. Ela, Jezabel, agora rainha de Israel, perseguia os profetas do Senhor, massacrando-os e eliminando qualquer voz que se levantasse contra a idolatria. Em seu lugar, instalou 450 profetas de Baal e 400 profetas dos bosques, todos alimentados à mesa real. A espiritualidade de Israel estava em ruínas, isso muito antes de qualquer nuvem sequer aparecer no céu. Foi nesse cenário de apostasia e opressão que surgiu Elias, o homem de Deus. Com coragem inabalável, ele se apresentou diante do rei Acabe e proclamou: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, mas conforme a minha palavra. Essa palavra não era apenas um aviso, era uma sentença da parte de Deus. Uma promessa que veio como decreto celestial. E o impacto foi imediato. Pânico se espalhou por todo o reino. A notícia da seca trouxe medo até aos tronos. Um tempo de escassez, fome e desolação estava prestes a começar. Mas Deus já tinha um plano. Imediatamente após sua declaração, o Senhor falou com Elias. Sai daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que beberás do ribeiro, e eu dei ordem aos corvos que te alimentem ali. Sem hesitar, Elias obedeceu. Saiu dali e seguiu exatamente onde Deus lhe indicou. Na solidão daquela terra desolada, aprendeu que o verdadeiro sustento não vem da abundância, mas da fidelidade de Deus. Ali na beira do riacho, recebia pela manhã e à noite, pão e carne trazos por corvos, aves consideradas impuras segundo a lei judaica. Mas isso não importava. Deus não vê como o homem vê. Ele usa o que quer, como quer, para cuidar daqueles que são dele. Com o passar dos dias, a falta de chuva castigava a terra e o próprio riacho começou a secar. Mas o Senhor, que nunca desampara aqueles que o buscam, continuava atento. E no momento certo, a palavra do Senhor voltou a soar na vida do profeta, trazendo nova orientação e novo propósito. Levanta-te, vai a Sarepta,
que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma viúva ali que te sustente. Era uma terra estrangeira, distante de Israel, e a mulher escolhida por Deus não era israelita, era gentia, considerada pecadora pelos padrões da época. Mas a provisão de Deus não tinha limites. Ele não vê como o homem vê, e usa quem quer, onde quiser, para cumprir seus propósitos. Quando Elias chegou a Sarepta, encontrou a viúva no portão da cidade, juntando lenha, um gesto pequeno, mas carregado de desespero. O profeta se aproximou e pediu com humildade: Traze-me, peço-te, um pouco de água numa vasilha, para que eu beba. Ela nem questionou. Virou-se prontamente para atendê-lo. Foi então que ele completou: Traze-me, peço-te, um bocado de pão na tua mão. A resposta dela foi tomada de dor e resignação. Vive o Senhor teu Deus, que não tenho um pãozinho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanhei 2 cavacos e vou preparar-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Mas Elias não recuou diante da resposta dela. Respondeu com ousadia e fé: Não temas, vai e faze como disseste. Mas primeiro faze dele um bolo pequeno para mim, e traze-mo, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi um pedido difícil, um desafio à razão. Mas ela obedeceu, confiou, e o milagre aconteceu. Cada dia a farinha permanecia e o azeite não secava. A provisão de Deus foi durante todo aquele período, mesmo no meio da maior das escassezes. Mas a prova da fé daquela mulher ainda não tinha terminado. No momento posterior, o filho dela adoeceu gravemente, tão intensamente que em pouco tempo, a criança parou de respirar. A dor da mãe explodiu em gritos de angústia. Ela correu até Elias, acusando de ter trazido a morte ao seu lar. Elias, sem perder a calma, pegou a criança nos braços, levou-a para o quarto de cima, a colocou em sua própria cama e clamou a Deus com força e desespero: Senhor, meu Deus, também sobre esta viúva, com quem me hospedo, fizeste mal, matando-lhe o filho. Ele orou e suplicou, intercedeu, e o Senhor ouviu. Senhor, meu Deus, peço-te que a alma deste menino volte a ele. O coração da criança bateu outra vez. Elias desceu as escadas e devolveu a criança viva à sua mãe. Naquele momento ela soube que aquele homem era realmente um servo de Deus. Agora por isto sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Passados muitos dias, a palavra do Senhor veio mais uma vez a Elias. Vai, mostra-te a Acabe, e farei chover sobre a terra. Já haviam se passado 3 anos desde que Elias havia anunciado a seca. A fome era devastadora, especialmente em Samaria, onde Acabe e seu servo Obadias percorriam a cidade em busca de pasto para salvar os animais do rei, mas nem sequer cogitavam cuidar do povo. Obadias, porém, temia a Deus, e durante a perseguição de Jezabel aos profetas do Senhor, escondeu 100 deles em 2 cavernas, alimentando-os com pão e água. Foi justamente nesse cenário que Elias apareceu diante dele. O encontro foi inesperado. Elias disse: Vai, dize a teu senhor, eis que Elias está aqui. Mas Obadias ficou apavorado. Tinha medo de que ao sair para avisar Acabe, Elias desaparecesse mais uma vez e ele fosse punido por isso. Mas o profeta o tranquilizou. Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que certamente me manifestarei a ele hoje. Quando finalmente se encontraram, Acabe lançou a Elias uma acusação contra ele. És tu que perturba Israel. Não perturbei a Israel, mas tu e a casa de teu pai, visto que deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Então Elias propôs um confronto decisivo.
Agora, pois, envia e reúne a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Era o começo de um dos momentos mais marcantes da história de Israel, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Foi no Monte Carmelo que se armou o palco da maior batalha espiritual de sua época, não de espadas, mas de deuses. O povo de Israel estava dividido entre o verdadeiro Deus e os ídolos da terra. Elias subiu ao monte sozinho, mas não estava realmente só, tinha o Senhor ao seu lado. E diante da multidão que estava presente, Elias lançou uma pergunta que ecoou como um trovão na alma de todos. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. Ninguém ousou dizer uma só palavra. O povo permanecia calado, dividido entre a fé esquecida e a idolatria instalada. Então Elias propôs um desafio que colocaria tudo à prova. 2 bezerros seriam oferecidos sobre 2 altares. Os profetas de Baal invocariam o nome do seu Deus, e Elias invocaria o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Todos aceitaram o desafio. Os profetas de Baal foram os primeiros. Com gritos e danças constantes, subiram ao altar desde a manhã até o meio-dia, clamando: Ó Baal, ouve-nos! Ó Baal, responde-nos! Cortavam-se com facas, gritavam, dançavam em transe, esperando alguma resposta. Mas não houve voz, nem fogo, nem sinal. Nada. Elias, observando toda aquela agitação sem resposta, resolveu provocá-los. Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Ou ele está falando, ou está ocupado, ou está viajando, ou porventura dorme e precisa ser despertado. Chegou então a vez de Elias. Ele se preparou para fazer o sacrifício ao Senhor, não apenas com fé, mas com propósito e objetivo. Pegou 12 pedras, uma por cada tribo de Israel, e construiu um altar em nome do único Deus verdadeiro. Arrumou a lenha com cuidado, cortou o bezerro em pedaços e o colocou sobre o altar. Depois ordenou algo impossível: tragam água, muita água. E 3 vezes derramaram água sobre o sacrifício, até que o altar ficasse completamente encharcado, a lenha molhada e a vala ao redor cheia até o transbordar. Ali, Elias sabia: quanto maior a dificuldade, maior seria a glória de Deus. Ele se aproximou e, com humildade e autoridade, orou: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ele orou não por espetáculo, mas por revelação. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste o seu coração voltar atrás. Naquele momento, o fogo do Senhor desceu do céu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até mesmo a poeira ao redor. Até a água que estava na vala foi toda absorvida pelas chamas. Quando viram isso, todo o povo caiu de joelhos e clamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então Elias ordenou que todos prendessem os profetas de Baal, sem deixar nenhum escapar. Prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Levaram-nos ao riacho Quizon, e ali Elias matou a todos. Depois disso, Elias se voltou para Acabe e disse: Levanta-te, come e bebe, porque há um ruído de chuva abundante. Mesmo com o céu ainda claro, Elias tinha certeza da promessa de Deus. Então ele subiu até o alto do Monte Carmelo, prostrou-se no chão e colocou o rosto entre os joelhos em oração. Elias chamou seu servo e ordenou: Suba até o alto e olhe para o mar. O servo subiu, olhou e voltou dizendo que não havia nada. Sobe agora, olha para o mar. Volta. Na 7ª vez, o servo retornou avisando: Está surgindo uma pequena nuvem no mar, do tamanho da mão de um homem. Imediatamente Elias mandou: Suba outra vez e diga a Acabe que prepare sua carruagem e desça depressa, antes que a chuva o alcance. Sobe, disse a Acabe, prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Logo depois, o céu escureceu com grossas nuvens e soprou um vento forte.
Caiu uma chuva torrencial. Acabe partiu apressado em direção a Jezreel. Mas a mão do Senhor veio sobre Elias, enchendo de força sobrenatural. Ele amarrou a sua capa, correu à frente do carro de Acabe e chegou até a entrada de Jezreel. Quando Jezabel soube de tudo que Elias havia feito, especialmente que matara os profetas de Baal, ela ficou furiosa e jurou que iria tirar a sua vida. Jezabel mandou uma mensagem para o profeta dizendo: que os deuses me julguem e me condenem se eu não fizer com que a sua vida seja como a deles, um verdadeiro inferno. No dia seguinte, mais ou menos à mesma hora, algo inesperado aconteceu. Elias, que outrora estava cheio de coragem, e que havia enfrentado o rei Acabe e seus profetas, e visto fogo descer do céu, agora fugia assustado, completamente abatido. Ele correu até Berseba, deixou seu servo ali e seguiu sozinho para o deserto, numa caminhada de um dia inteiro. Ali, sob o sol escaldante, ele se sentou debaixo de uma árvore de zimbro, exausto e com o coração cheio de tristeza. Naquele momento de profunda fraqueza, Elias orou a Deus pedindo que tirasse a sua vida. Basta. Agora, Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Depois disso, deitou-se ali mesmo e dormiu profundamente. Mas Deus, que conhecia o coração do seu servo e entendia sua fraqueza, enviou um anjo para tocá-lo e dizer: Levante-se, coma. Elias acordou e viu ao seu lado um pão cozido sobre as brasas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor apareceu mais uma vez, tocou outra vez e disse: Levanta e come, pois a jornada é grande demais para ti. Elias se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido por aquela refeição divina, caminhou durante 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o monte sagrado de Deus. Ali, ele entrou numa caverna e ficou escondido. Foi então que a voz do Senhor lhe perguntou: Que fazes aqui, Elias? Elijah respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, só eu, fiquei, e procuram tirar minha vida. Deus falou a Elias: Sai e põe-te no monte perante o Senhor. Então logo em seguida, o Senhor passou. Primeiro, veio um vento forte e poderoso, tão violento que partiu as montanhas e despedaçou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Em seguida, surgiu um fogo intenso, porém o Senhor também estava no fogo. E depois do fogo, veio algo completamente inesperado, uma voz suave e delicada. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com seu manto e saiu para ficar na entrada da caverna. E a voz perguntou novamente: Que estás a ouvir, Elias? Ele respondeu com tristeza e cansaço: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, só eu, fiquei, e procuram tirar minha vida. Mas o Senhor, cheio de misericórdia e verdade, respondeu com uma nova ao profeta: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E, chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, e unge a Jeú, filho de Ninsi, rei sobre Israel, e unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, profeta em teu lugar. E concluiu com uma palavra que trouxe alívio ao coração de Elias: Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e toda a boca que não beijou. Então Elias partiu, e logo encontrou Eliseu, filho de Safate, enquanto arava a terra com 12 bois à sua frente. Naquele momento, Elias foi até ele, lançou seu manto sobre Eliseu, simbolizando a escolha de Deus, e o chamou para seguir o ministério profético. Elias deixou os bois e saiu correndo atrás de Eliseu. Beije meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. Mas Elias respondeu: Volta outra vez, pois que te fiz eu? Então Eliseu voltou, pegou um par de bois,
Os matou cozinhando a carne com a própria madeira das juntas de bois e distribuiu para o povo comer. Depois disso, levantou-se e deixou tudo para trás e seguiu Elias, tornando-se seu servo e sucessor. O chamado havia sido aceito. O sacrifício foi feito. Um simples camponês tornava-se agora profeta de Deus. Tempos mais tarde, o rei de Samaria, Ocozias, filho de Acabe, adoeceu com uma grave enfermidade. Em vez de consultar ao Senhor, ele enviou mensageiros para consultar Baal-Zebube, o falso deus da cidade de Ecrom, para saber se iria sobreviver. Mas o anjo do Senhor veio a Elias e lhe disse: O Tishbite se levanta. Suba para encontrar os mensageiros e diga-lhes: Não é porque não há Deus em Israel que você vá consultar a bola do céu. Agora, pois, o Deus de Ecrom, assim diz o Senhor, não descerás desse leito, mas certamente morrerás. Elias transmitiu exatamente essa mensagem aos mensageiros. Quando eles retornaram e contaram ao rei o que ouviram, Ocozias perguntou: Quem era esse homem que falou isso com vocês? Responderam: Um homem peludo vestindo um cinto de couro amarrado na cintura. Imediatamente o rei entendeu o recado. É Elias, o de Tisbé. Então Ocozias mandou um oficial com 50 soldados para prender Elias. Encontraram-no sentado no alto de uma colina. O oficial gritou: Homem de Deus! O rei ordena que desças imediatamente. Elias respondeu: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Na mesma hora, fogo desceu do céu e destruiu o oficial e todos os seus soldados. Um segundo oficial chegou, também acompanhado de 50 soldados. Ele repetiu a ordem real, exigindo que Elias descesse. O profeta respondeu da mesma forma: Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus homens. E mais uma vez fogo de Deus caiu do céu, destruindo o oficial e todos os seus soldados. Veio então um terceiro capitão, mas ele foi diferente dos outros. Chegou com humildade, aproximando-se de joelhos diante de Elias e suplicou: Ó homem de Deus, peço-te que a minha vida e a vida desses 50, que os teus servos sejam preciosos aos teus olhos. Naquele momento, o anjo do Senhor falou a Elias: Desça com ele, não tenha medo. Então Elias desceu e foi ao encontro do rei. Lá, entregou a mensagem de Deus, dizendo que Ocozias não levantaria mais daquela cama, pois havia se afastado do verdadeiro Deus, buscando respostas em falsos deuses. E assim, o rei morreu sem se arrepender. Chegou então um momento marcante na história. Deus estava pronto para levar Elias ao céu, e o fez por meio de um redemoinho poderoso. Elias saiu de Gilgal com Eliseu e disse: Fica aqui, peço-te, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu respondeu firmemente: Tão certo como vive o Senhor e como tu estás diante de mim, não te deixarei. Os dois seguiram juntos até Betel, onde alguns discípulos dos profetas vieram ao encontro de Elias e perguntaram: Sabe tu que o Senhor tirará o teu mestre da tua cabeça? Hoje ele disse sim. Eu sei. Guarde o seu silêncio. Depois disso, Elias disse ao seu discípulo: Eliseu, fica aqui, peço-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas novamente, Elias respondeu: Como o Senhor vive, e como vives, eu não te abandonarei. Então... E assim, os dois continuaram juntos até Jericó. Ali em Jericó, os discípulos dos profetas também se aproximaram de Elias e disseram a mesma coisa: Você sabe que hoje o Senhor vai tirar seu mestre de você? Elias respondeu com muita calma: Sim, eu sei, fiquem quietos. Depois disso, Elias disse a Eliseu: Fica aqui, peço-te, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: Como o Senhor vive, e como tua alma vive, eu não te abandonarei. Assim seguiram juntos até o rio Jordão. 50 homens dos filhos dos profetas os acompanharam à distância, observando de longe o que ia acontecer. Quando chegaram às margens do rio, Elias pegou seu manto profético, enrolou-o e golpeou as águas com força. Naquele instante, o rio se partiu, abrindo um caminho seco,
e os dois atravessaram como se estivessem em terra firme. Enquanto caminhavam, Elias perguntou a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu respondeu sem hesitar: Peço-te que uma porção dupla do teu espírito esteja em mim. Elija respondeu: Pediste uma coisa difícil. Contudo, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te será. Mas se não, não será assim. Enquanto ainda conversavam, algo sobrenatural aconteceu. Uma carruagem de fogo apareceu no céu, junto com cavalos de fogo, e separou os dois subitamente. Naquele momento, Elias foi arrebatado num redemoinho para o céu. Eliseu viu tudo e gritou com emoção e dor: Meu pai! Meu pai! O carro de Israel e seus cavaleiros. Elias sumiu da presença dele. E em sinal de luto e consagração, Eliseu rasgou suas próprias roupas em duas partes. Depois, ele pegou o manto de Elias, que havia caído durante a ascensão, e voltou até a margem do Jordão. Com fé e autoridade, Eliseu bateu com o manto nas águas e perguntou em alta voz: Onde está o Senhor Deus de Elias? E assim como fizera o seu mestre, as águas se dividiram novamente, mostrando que o mesmo poder de Elias agora repousava sobre Eliseu. Eliseu passou pelos filhos dos profetas que estavam em Jericó. Quando viram, disseram uns aos outros: O espírito de Elias está sobre Eliseu. Então eles foram até ele e se ajoelharam diante do novo profeta. Pediram permissão para sair em busca do corpo de Elias, dizendo: Quem sabe o espírito do Senhor não o levantou e o deixou em algum monte ou vale? Mesmo com Eliseu insistindo que não fossem, eles continuaram pedindo até que ele acabou concordando. Os homens procuraram por 3 dias seguidos, mas não encontraram nada. Ao retornarem, Eliseu disse: Eu não vos disse para não irdes? Eu não falei para vocês não irem? Assim, o manto foi passado de Elias, que andou no fogo, ao seu sucessor Eliseu, que caminharia no mesmo poder. Ambos enfrentaram reis, desafiaram os ídolos de uma nação e ouviram a voz de Deus no silêncio. Eles não foram levados pela morte, mas sim para a presença de Deus. A história de Elias, porém, não terminou com sua ascensão aos céus. Séculos depois, a voz da profecia falou novamente sobre seu retorno. Nos dias do profeta Malaquias, o último mensageiro do Antigo Testamento, ficou escrito esta promessa: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa palavra marcou gerações. Chegou até os tempos de Jesus, quando muitos se perguntavam se João Batista era Elias ou se Elias voltaria. E nos registros dos evangelhos, durante a transfiguração de Cristo no monte, isso realmente aconteceu. Elias apareceu ali, glorioso, conversando com Jesus e Moisés, testemunhando sobre o Messias que veio cumprir a lei e os profetas. A vida de Elias foi marcada por fogo, secas, confrontos e revelações. Mas nunca foi sobre ele mesmo. Foi sempre sobre Deus, e sobre como ele usa homens dispostos a ouvir, obedecer e arder em favor do seu povo. Sempre foi sobre fazer os corações de Israel voltarem para o seu Deus, aquele que é fogo do céu, voz suave no vento e o furacão que levanta os abatidos. Cada prova, cada milagre, cada palavra de Elias apontava para o poder, a misericórdia e a santidade do Senhor. E nos dias atuais, o testemunho de Elias não fica apenas na história antiga. Ele vive no espírito que ainda convence, no chamado que ainda une e anima os fiéis. O Deus de Elias não mudou. Sua palavra continua firme e sua presença tão poderosa quanto antes. A saída de Elias num carro de fogo não foi só o fim do ministério dele na terra, mas o começo de uma nova missão no céu. Isso aparece claramente em toda a Bíblia. Diferente da maioria dos profetas, Elias não passou pela morte. Foi levado diretamente para o céu, como um sinal visível do poder de Deus sobre a vida, a morte e a eternidade. Sua vida tornou-se um modelo, uma sombra do que estava por acontecer, preparando o caminho para o Messias e anunciando o dia do julgamento e da restauração. Ao longo da história de Israel, muitos profetas surgiram e desapareceram. Uns foram reconhecidos, outros nem tanto. Mas o ministério de Elias se destacou entre as gerações. Sua mensagem não era feita de palavras mansas nem visões agradáveis. Elias veio com fogo, com juízo e com forte chamado ao arrependimento. Seu confronto com os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo não foi apenas um debate entre religiões. Foi uma guerra espiritual,
onde a verdadeira adoração foi colocada à prova. Não era só uma questão de saber qual Deus era verdadeiro, mas de decidir a quem Israel realmente serviria. O manto de Elias, carregado com o peso da obediência e da oração, simbolizava muito mais do que autoridade, representava a presença do Deus Altíssimo. Quando Elias bateu nas águas do Jordão com esse manto, foi mais do que um milagre. Foi uma declaração: o Deus de Elias ainda está aqui, e que ainda é santo, ainda é presente. Mesmo depois que Elias foi levado ao céu, as promessas de Deus não terminaram. Os últimos versos do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, fecham com esta declaração poderosa de Deus: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele restaurará o coração dos pais para com os filhos e o coração dos filhos para com os pais. Essas palavras não foram apenas uma despedida poética. Foram uma promessa direta do próprio Deus. E elas deixaram uma marca na história do povo de Israel. Durante séculos, o povo aguardou por esse retorno de Elias. Essa expectativa continuou até os tempos do Novo Testamento, quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e anunciou o nascimento de João Batista, dizendo: Ele irá adiante do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. João Batista não veio como uma reencarnação de Elias, mas com o mesmo espírito e unção. Assim como Elias, ele viveu no deserto. Usava uma veste humilde, feita de pelos de camelo, e pregava um forte chamado ao arrependimento para uma nação distante de Deus. Ele confrontou reis com coragem, da mesma forma que Elias fizera com Acabe. Não usou diplomacia nem evitou a verdade. Sua mensagem era direta, clara e santa. João preparou o caminho para aquele que estava a chegar. E Cristo confirmou isso claramente, dizendo que se alguém quisesse aceitar, João era aquele Elias que havia de vir. Mesmo assim, João respondeu quando lhe perguntaram: Eu não sou Elias. Ele entendia que sua missão não era apenas cumprir a profecia simbolicamente, mas que o verdadeiro retorno de Elias ainda estava por acontecer. A promessa permanece viva. O chamado ainda ecoa. E o mundo continua precisando de homens, que como Elias, ousem chamar o povo de volta ao verdadeiro Deus. A transfiguração aconteceu no alto de uma montanha. Jesus foi transformado diante de Pedro, Tiago e João. O rosto dele brilhava como o sol e suas roupas ficaram tão brancas quanto a neve. Naquele momento glorioso, surgiram com ele Moisés e Elias. Moisés representava a lei, e Elias, junto com os profetas, estava ali para dar testemunho sobre Jesus. Era a união dos dois grandes pilares da Bíblia, a lei e os profetas, vindos para confirmar quem era o Messias. Elias não apareceu por acaso. Aquele que um dia esteve no Monte Carmelo, confrontando falsos profetas, agora estava ao lado do Filho de Deus. Ele que fugiu para o Monte Horebe cheio de medo e cansaço, Pedro sugeriu que construíssem 3 barracas para guardar aquele momento. Mas uma voz dos céus interrompeu tudo, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo ouvir. Elias cumpriu sua parte, mas naquele momento, a atenção de Deus já não estava mais no profeta, e sim no Redentor. A herança profética de Elias não termina ali. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que ele voltará mais uma vez, como uma das 2 testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse. Ali está escrito: Vou dar poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas 2 vozes proféticas terão o poder de fechar o céu para que não chova enquanto estiverem pregando. No versículo seguinte, há uma forte referência ao ministério de Elias, como vimos no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Muitos acreditam que a outra testemunha será Moisés, ou alguém com o espírito dele. Elas vão pregar em Jerusalém, chamar fogo do céu, atacar a terra com pragas, e depois de serem mortas, serão ressuscitadas pelo Espírito de Deus, seja isso de forma literal ou simbólica. O legado de Elias continua vivo. Sua história não terminou com o céu aberto e o carro de fogo. Ele deixou um manto, um espírito e uma promessa. Deus ainda levanta vozes que clamam no deserto, que desafiam o erro e que chamam o povo de volta ao verdadeiro caminho. O nome de Elias está escrito na Bíblia, mas o espírito dele ainda vive. A voz dele continua ecoando pelas histórias da profecia. A história de Elias não é apenas um relato antigo, ela é realidade profética até os dias de hoje.
A coragem dele serve como um lembrete poderoso à igreja moderna, manter-se firme na verdade, mesmo cercada de compromissos e pressões do mundo. A própria fraqueza de Elias nos mostra que até os servos mais corajosos sentem medo. Mas também nos ensina que a misericórdia de Deus cuida aqueles que estão cansados e abatidos. Os pedidos dele, seja por causa da seca ou pela chuva, pelo fogo ou pela ressurreição, nos lembram que a oração de um homem justo é poderosa e eficaz. O apóstolo Tiago confirmou isso, dizendo que a oração fervorosa tem muitos seus efeitos. Elias era um homem como qualquer outro, feito de carne e osso, sujeito às mesmas paixões que todos nós. Ele orou com toda a força para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Depois, ele orou de novo, e o céu enviou chuva sobre a terra. Elias não era nenhum ser divino. Era comum, com todas as limitações e emoções de qualquer pessoa. Mesmo assim, ele caminhou com Deus em obediência total. Tanto que nem a morte chegou perto dele. No mundo onde muitos seguem modas passageiras, buscam prazer imediato ou se perdem em falsas religiões, a história de Elias é ainda hoje um forte convite ao arrependimento. É um chamado às igrejas que, por vezes, escondem a verdade para serem aceitas. A ousadia de Elias é uma voz que precisamos ouvir. E no coração de muitos crentes, há um desejo profundo de ver novamente o fogo de Deus descer, não apenas por milagres, mas por santidade. O manto de Elias ainda está chamando. A vida dele não foi perfeita. Houve momentos em que fugiu quando deveria ter ficado firme. Houve lágrimas quando deveria ter confiado. Mesmo assim, Deus esteve com ele. O Senhor o sustentou e o protegeu. A carruagem de fogo não foi um prêmio pela perfeição de Elias, mas sim um sinal do poder e da fidelidade de Deus para com quem o ama e lhe obedece, não importa o custo. Então, vamos lembrar sempre, o Deus de Elias ainda é o nosso Deus. O fogo ainda desce sobre o sacrifício. A voz suave ainda fala no silêncio. E no momento certo, o vento ainda leva os servos fiéis para a glória.